Olá, galerinha ligada no Plug. Eu sou o professor João Felipe de Língua Portuguesa e estou aqui hoje para te dar algumas dicas para o vestibular 2012. Então fique ligado nessa primeira dica, conjunção. Essa palavrinha, um pouco estranha para alguns, mas que dá todo o sentido da frase. É aquele nosso conteúdo de oração subordinada, adverbial, oração coordenada, não sei das quantas. Não se preocupa com esses nomes não, apenas com a conjunção e a ideia que ela dá. Por exemplo, eu tenho uma oração que seja: a festa estava ótima. Uma outra oração que seja: todos foram embora cedo. Qual é a palavra que pode relacionar? São ideias opostas, tem que ser uma palavra que relaciona ideias opostas. Não pode ser um mas. Essa palavra mas é a nossa conjunção. Ela vai operar e juntar as duas frases. Como que o vestibular vai cobrar isso de você? Trocar essa palavra mas por outra. Então qual troca que eu posso fazer sem mudar o sentido? Mas por porém, por todavia, por quando? Quando não pode ser, quando dá uma ideia de tempo. Então você não precisa decorar qual é a conjunção, qual é a oração, mas tem que conseguir perceber o sentido na frase. Outra forma importante eles cobrarem é colocar uma conjunção e duas ideias que são incoerentes com isso. Então, coloca ali, no caso, ideias opostas e uma conjunção com uma ideia de causa. A festa estava ótima porque todo mundo foi embora cedo. Não faz sentido, né? Não fica bacana a festa ser ótima porque todo mundo foi embora cedo. Então, ali só dá um sentido de contrariedade. Essa conjunção causal não fica bacana. Essa percepção que você tem que ter. Sem decorar nada, perceber os sentidos na frase. Fique ligado aí que a gente volta no segundo bloco com coesão e coerência. Estamos aqui com mais dicas de língua portuguesa, agora coesão e coerência. Isso quer dizer, isso diz respeito, né, à relação harmoniosa entre partes do texto. No caso de coesão, entre palavras mesmo, uma relação boa entre palavras. Você tem, por exemplo, a ordem das palavras, que para algumas pessoas é irrelevante, mas não é. Pode indicar sentidos, né, às vezes ambiguidade, por conta da não organização boa. Você coloca, por exemplo, eu escondi o presente que eu encontrei no jardim. E se no jardim a gente não sabe se é o lugar onde eu escondi ou onde eu encontrei. Como que eu resolvo esse problema? Muda a ordem, a coesão, a relação entre as palavras fica melhor. Eu escondi no jardim o presente que encontrei. Agora, falando de coerência, tem a ver com isso também. Claro que um problema de coesão às vezes dá problema de coerência, só que coerência tem a ver com a relação harmoniosa ou não das ideias de um texto. Pode ser uma coerência interna ao texto ou externa. Incoerência, geralmente eles vão cobrar. Aí entra o nosso sentido, né, nossa ideia de conjunção, que já vimos no bloco anterior, e também a questão de concordância. A que termo se refere a partir da concordância, se a frase dá um sentido correto ou se ela fala algo incoerente. Coerência interna são partes do texto. Eu digo, por exemplo, precisamos deixar de sermos egoístas e pensar mais em nós mesmos. Não faz sentido isso. Ser egoísta é pensar em si mesmo. Então são duas partes ruins. Incoerência interna. Ou eu falo, por exemplo, que a minha varanda é perfeita. Ela é voltada para o leste e todo dia eu vejo o pôr do sol. Daí é uma incoerência externa ao texto. Porque o sol se põe no oeste e não no leste. Então fique ligado nessas dicas. E no último bloco a gente vem com uma dica quentíssima que é conhecimento de mundo. Olá galera, estamos aqui para a última rodada de dicas de língua portuguesa. Agora algo fundamental, que é conhecimento de mundo. Isso não tem muito cara de conteúdo de gramática, mas é o que mais cai na prova da Federal. O que mais é cobrado é justamente esse conhecimento que você tem das coisas. Você está antenado na atualidade, porque para que serve a prova do vestibular? Não é meramente para cobrar conteúdo, ou talvez nem seja tanto para isso, e sim para ver aquele indivíduo que esteja antenado no mundo, aquele indivíduo capaz de conhecer a sociedade. Quem é só preocupado com o seu umbigo está no caminho errado do vestibular. Para você ter uma ideia, 40% das questões da Federal, 40% das questões de língua portuguesa e redação vem de jornal, tá? Jornal diário. 25% vem de revista semanal. Isso significa que, se você lê jornal e você lê revista, você está por dentro de 65% de tudo que cai na Federal, de todos os textos de língua portuguesa e de redação. Não há saída. Você tem que ler muito, tem que estar antenado em tudo
saber o que está acontecendo para poder debater esses temas na hora do vestibular. É isso aí, galera. Foi muito legal estar aqui com vocês falando sobre a língua portuguesa e fiquem ligados no Plug. Nos próximos programas vocês terão dicas de outras matérias.